Shalom Adonai, na paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para deixar uma palavra de vida eterna para as nossas vidas nesse início de quinta-feira. E a palavra que Deus me confiou neste momento, nesta madrugada, se encontra no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 3, no versículo de número 19. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 19, que diz a palavra de Deus. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. E estava eu meditando nesta passagem no livro de 1 Samuel, e Samuel é um dos homens bastante mencionado nas pregações. Mas aqui eu acompanho uma passagem bem interessante, aonde a Bíblia fala e relata: enquanto Samuel crescia, o Senhor era com ele. Samuel foi um juiz, um profeta, um sacerdote que Deus levantou para orientar, exortar e direcionar o povo de Israel. Samuel foi um pedido, um clamor, foi lágrimas de sua mãe Ana, gerada no altar de Deus para ter este filho. Samuel foi um jovem que depois se tornou um grande homem de Deus, ao ponto que ele vai e convive com o sacerdote Eli, convive com os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Ele via, ouvia todas as transgressões desses rapazes que eram sacerdotes no templo de Deus, mas mesmo assim Samuel continuava íntegro, temente a Deus. O que eu aprendo com isso é que, mesmo o ambiente sendo improvável, mesmo o ambiente através desses jovens, através dos filhos do sacerdote Eli sendo desfavorável a Samuel, em nenhuma vez é mencionada na Bíblia Sagrada que o ambiente desconfortável contagia ou contamina Samuel. Mas por que isso? Porque a Bíblia diz que Deus era com Samuel. Mas para Deus ser com Samuel, foi necessário Samuel ser, viver, estar com Deus. Samuel foi um homem que levantou reis, entre um dos reis, Saul, e também o rei Davi. Mas por que eu estou falando um pouco de Samuel, sobre a vida dele? Para você entender que Deus tem planos e projetos e propósitos sobre nossas vidas. Mas para isso, como diz a palavra, nós temos que crescer na presença do Eterno. Em outras palavras, eu e você temos que permanecer e deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Como eu li no versículo 19, no capítulo 3,
enquanto Samuel crescia, preste atenção, enquanto Samuel crescia, a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. E que tipo de crescimento é esse? Um crescimento com integridade, um crescimento com temor, um crescimento com oração, um crescimento com leitura bíblica, um crescimento com amor às pessoas, ao povo de Deus. Foi por isso que a Bíblia diz que enquanto o menino crescia, o jovem crescia, Deus era com ele. Da mesma forma, o jovem José do Egito, sonhador, a Bíblia diz que aonde José ia, Deus era com José. José foi jogado numa cisterna, num poço, Deus era com José. José foi para a casa de Potifar como escravo, e a Bíblia diz que Deus era com José e fazia José prosperar na casa de Potifar. E aí José cai aonde? Dentro de uma cadeia, e a Bíblia diz que Deus era com José. Por quê? José também tinha suas qualidades e virtudes na presença de Deus. E por que Deus não pode ser na minha e na sua vida? E por que Deus não pode, através da sua presença, se manifestar através da minha e da sua vida? Qual é a diferença de Samuel e José para mim e para você que está me vendo e ouvindo? Eu quero dizer para você que o Deus de Samuel, o Deus de José, continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, mas o que muda muitas das vezes são as nossas atitudes, o que muda muitas das vezes são as nossas razões ou conhecimentos de como se viver na presença de Deus. Só existe uma maneira de eu e você entender que a presença de Deus continua e está nas nossas vidas. E qual é a maneira, Pastor José? É eu e você meditar, é eu e você ouvir, e eu e você praticar a palavra de Deus, a palavra da vida eterna. Talvez eu estou falando com pessoas nesse exato momento que querem andar com Deus, mas muitas das vezes deixa os problemas, as lutas, a adversidade, as tribulações, as tempestades que aparecem em suas vidas, deixa isso ser superior ao Deus que está em sua vida. Deixa tudo isso que está movimentando ao seu redor, muitas das vezes te atingindo, te afligindo, tentando tirar você do foco, que é permanecer, crescer na presença de Deus. Mas enquanto eu e você, assim como uma vez Pedro fez, andando sobre as águas, pela uma ordem de Jesus Cristo, dizendo vem, e ele vem, e de repente ele tira os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo e começa a olhar em volta dele. O vento forte, a tempestade, as ondas se agitando. E de repente Pedro começa a se afundar. E Pedro clama: Senhor, eu estou me afundando. Jesus, ele olhando para Pedro, estende as mãos e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe, Deus está falando com você, assim como está falando comigo. Por que duvidas que Deus é na sua vida nos momentos mais difíceis que você passa? Por que você continua muitas vezes questionando a Deus por provas e permissões que Deus deixa acontecer na sua vida? Por que você se pergunta: Senhor, mas por que esta porta de emprego se fechou?
Senhor, porque a enfermidade bateu no meu lar. Senhor, por quê? Se eu sou uma pessoa que temo ao Senhor, sou uma pessoa que vou à igreja, sou uma pessoa que oferto, ajudo os necessitados, por que isto acontece comigo? Sabe, a Bíblia nos dá respostas sobre todos os nossos porquês. E uma das maiores respostas Jesus dá, dizendo que Deus não isentou nem o seu único Filho, Jesus Cristo, por passar aflições e dificuldades na terra. E aí? Imagina o que sobra para nós. Sabe, Deus ele não quer trabalhar no seu e no meu porquê, no seu e no meu talvez. Deus ele quer trabalhar na minha e na sua certeza, dizendo verdadeiramente, as lutas são intensas, as tribulações estão me pressionando, mas Deus está comigo nessa dificuldade. Deus está comigo nesta batalha e eu estou crescendo na presença de Deus. Amados, eu aprendo com o Senhor sobre a vida de Samuel, sobre a vida de José, que não tiveram momentos só de felicidades, tiveram momentos de tristeza, mas em todos os momentos de felicidade e tristeza, a Bíblia diz que Deus estava com eles. O Emanuel, Ele está contigo, Ele está comigo. Foi por isso que Deus me despertou neste momento para falar para você. Assim como Ele está falando comigo, eu estou contigo todos os dias, até a consumações dos séculos, todos os dias. Então, quando chegar aqueles momentos de tristeza, de solidão, de angústia, de opressão, e muitas das vezes no seu pensamento você pensa, será que Deus está vendo isso? Será que Deus me esqueceu? Não, Deus está vendo, Deus não esquece, Deus sabe de todas as coisas. Mas Ele quer que você entenda e compreenda que na sua dor, na sua tristeza, Ele vai te dando crescimento para você manifestar o reino dos céus para as pessoas que ainda não conhecem o seu poder, o poder de Jesus Cristo. Que essa palavra possa não simplesmente tocar o seu coração, mas que ela possa transformar o meu e o seu ser. Que eu e você possamos ser um pouco da essência de Samuel, aonde a Bíblia diz que todas as palavras que Samuel falava, Deus cumpria. A felicidade do Senhor Jesus é que tudo que você falar, Deus venha cumprir segundo o meu e o seu testemunho na presença dEle. Que Deus abençoe esse lindo dia que está chegando. E olha só, você tem a oportunidade de logo mais abrir os seus olhos e dizer, Abba, papai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por essas lutas que eu estou passando. Obrigado por essas dificuldades que eu estou passando, porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então há sim um propósito para você alcançar, mas para isso eu e você temos que passar um processo. Pastor, mas qual é o propósito? E eu vou te dizer, o propósito é você, além de você ouvir a voz do Eterno, é você guardar a voz do Eterno, e a melhor coisa é você, no meio da sua luta e dificuldade, praticar aquilo que você ouviu e guardou. E Deus está te dando oportunidade nesse dia.
fala do amor de Jesus, fala da justiça de Jesus para as pessoas que estão na expectativa de, através de você, ser manifestado o reino dos céus. A Bíblia diz que existe nuvem de testemunhas que estão na expectativa de ver eu e você manifestar o reino dos céus através da pessoa do Espírito Santo. Lembre-se que Samuel, ele crescia na presença de Deus. Deus, ele quer no meio da sua luta, da sua dor, no meio talvez da sua tribulação, ele quer que você tenha crescimento e maturidade espiritual. Em outras palavras, Deus quer que você viva assim como eu, na eterna dependência de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho, o seu ministério, a sua casa, e que você possa, através desta mensagem, abençoar pessoas, compartilhando também essa mensagem para pessoas que pensam, acham que Deus não está dando crescimento no meio das lutas para mim, para você e para elas. Um grande abraço do seu amigo Pastor José Ubiratã. Que Deus abençoe em nome dele, Jesus Cristo. Amém?